Não é mais uma história de glória. Todo mundo conhece os gols, os números, as estatísticas. Mas ninguém fala sobre o garoto de São Paulo que carregava um sonho pesado demais para os ombros de uma criança. Ricardo Lucas Figueiredo Monterraso nasceu em 2 de maio de 1974, numa São Paulo que não perdoava quem nascia sem sobrenome famoso no futebol. Não tinha pai jogador, não tinha padrinho empresário, não tinha atalho. Tinha apenas 2 pés e uma teimosia que beirava a loucura. A verdade que os highlights não mostram. Enquanto meninos da sua idade sonhavam em ser Romário ou Bebeto, Dodô sonhava em apenas sobreviver mais um dia nas categorias de base. A realidade crua, dispensado 3 vezes antes dos 18 anos, considerado baixinho demais para centroavante. Chamado de fraco por técnicos que hoje fingem que sempre acreditaram nele. Dormiu em concentração, comendo pão com margarina quando o clube atrasava guias alimentação. Não é inspirador, é brutal, é real. Mas aqui está o diferencial. Dodô nunca fingiu ser outra pessoa para se encaixar no molde do atacante padrão brasileiro. O gol que ninguém viu. Todo mundo lembra dos gols bonitos na TV, mas ninguém viu o gol mais importante da carreira de Dodô. Foi num treino em 1995. Sozinho no campo depois que todos foram embora, sem plateia, sem câmera, sem treinador assistindo. Ele bateu 237 bolas na trave até acertar o ângulo perfeito. Contou cada uma. Na bola 238, encontrou a perfeição técnica que procurava. Perguntaram depois: Dodô, por que você treina tanto depois do treino? Ele respondeu: porque ninguém vai me dar nada de graça, então vou pegar na base do suor mesmo. Essa é a frase que resume toda a carreira dele. Não foi talento nato, foi construção diária. O artilheiro que chegou tarde. Quando Dodô finalmente estourou como artilheiro do Campeonato Carioca em 2006, ele tinha 32 anos. 32. Idade que todo mundo já está planejando aposentadoria no futebol. Idade que empresário já não quer investir. Idade que clube já procura substituto mais jovem. Mas 2006 e 2007 foram dele. Bicampeão de artilharia carioca. Não com um futebol revolucionário, mas com algo muito mais raro. Consistência brutal. Os números não mentem. 2006. Artilheiro do Carioca. 2007. Artilheiro do Carioca. De novo. Medalha de Mérito Esportivo Pan-Americanos. Apelido que carrega até hoje. Artilheiro dos gols bonitos. E sabe o que é mais impressionante? Ele fez isso sendo subestimado por todo mundo que importava no futebol brasileiro. Os gols que viraram arte. A imprensa não deu esse apelido por acaso. Artilheiro dos gols bonitos não era marketing, era constatação. Dodô tinha uma característica rara. Ele não fazia gols feios. Mesmo quando poderia empurrar para dentro, ele dava um toque especial. Um drible a mais. Um ângulo impossível. Por quê? Numa entrevista anos depois, ele explicou com uma sinceridade desarmante. Eu sabia que não era o mais rápido, nem o mais forte, nem o mais jovem. Então decidi ser o mais bonito de assistir. Porque se eu ia ficar pouco tempo em campo, que pelo menos fosse memorável. Isso é mentalidade de artista. Não de atleta comum. Cada gol dele era uma assinatura, um statement. Uma prova de que você não precisa ser o mais talentoso para ser o mais lembrado. A aposentadoria é o pesadelo de todo jogador. A maioria some, quebra financeiramente, cai no ostracismo. Depressão. Dodô? Virou comentarista na Record. E não foi por falta de opção, foi escolha consciente. Ele estudou, fez curso de comunicação, treinou dicção. Aprendeu a analisar jogo tecnicamente para a TV, se preparou enquanto ainda jogava. Resultado? Quando pendurou as chuteiras, já tinha contrato assinado. Hoje faz parte do elenco fixo do Sport Record, respeitado não por ser ex-jogador, mas por ser um puta comentarista que entende do jogo e sabe comunicar. 1. Timing não é tudo, ele estourou aos 32. Se tivesse desistido aos 30, como muitos fazem, nunca seria lembrado. 2. Estilo, estatística. Artilheiros existem aos montes. Artilheiros memoráveis são raros. Dodô escolheu ser memorável. 3. Prepare a saída antes de precisar. Ele não esperou aposentar para pensar. E agora?
Planejou a transição anos antes. 4. Autenticidade vence padrões. Não se encaixava no molde do centroavante brasileiro? Criou seu próprio molde. 5. Consistência supera talento. Tinha jogadores mais habilidosos na mesma época, mas poucos eram tão consistentemente bons quanto Dodô. A frase que define Dodô em 2019, num podcast, sim, ele já estava na onda antes de virar moda, perguntaram: Dodô, você se arrepende de alguma coisa na carreira? Ele pensou uns 30 segundos, tempo real, silêncio constrangedor, e respondeu: me arrependo de ter acreditado nas pessoas que diziam que eu não ia conseguir. Perdi uns 3 anos da minha vida provando que elas estavam erradas, quando poderia ter usado esse tempo só, jogando. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Essa resposta, sem filtro, sem motivação forçada, sem clichê de superação, é o verdadeiro Dodô. Um cara real, que errou, que demorou, que sofreu, mas que chegou lá do jeito dele. O legado real Dodô não tem estátua. Não tem documentário na Netflix. Não é citado entre os maiores da história. Mas tem algo muito mais valioso. Tem uma geração inteira de atacantes fora do padrão que olham para a história dele e pensam: se o Dodô conseguiu, eu também consigo. Ele provou que você não precisa ser revelado aos 16, ter empresário poderoso, se encaixar no molde perfeito, fazer gols feios só para aumentar estatística. Você precisa trabalhar mais que todo mundo, ter seu próprio estilo, ser consistente, planejar o futuro, nunca desistir de ser você mesmo. A história que o YouTube não conta. YouTube está cheio de Dodô, todos os gols, Dodô, melhores momentos, Dodô, golaços antológicos. Mas ninguém fala sobre as 3 vezes que foi dispensado. Os 10 anos ralando em times pequenos, a disciplina insana de treinar sozinho, o planejamento da aposentadoria, a humildade de aceitar que não seria estrela mundial. E é exatamente isso que torna a história dele real. Não é conto de fadas, é caminho tortuoso, com sangue, suor e muita teimosia. Mensagem final. Ricardo Lucas Figueiredo. Monte Raso, o Dodô. Não é lembrado por ser o melhor centroavante do Brasil. É lembrado por ter sido o melhor Dodô que poderia ser. E num mundo que te força a ser igual a todo mundo, isso é revolucionário. Hoje, aos 50 anos, ele não está quebrado, esquecido ou amargo. Está na Record, analisando os mesmos campeonatos que um dia o rejeitaram, com a autoridade de quem provou tudo o que precisava provar. Essa é a história real de Dodô. Sem filtro, sem romântico forçado, sem final hollywoodiano. Só a verdade crua de um cara que decidiu que não era só o começo da conversa, nunca o final. Para reflexão, quantos Dodôs existem por aí que desistiram no ano 9, faltando apenas um para explodir? Quantos talentos fora do padrão foram embora porque ninguém disse que ser diferente era a maior vantagem deles? Dodô não salvou o futebol brasileiro, mas salvou a carreira dele sendo brutalmente honesto consigo mesmo. E talvez, só talvez, essa seja a história mais importante que você pode aprender sobre esporte, carreira e vida. Não seja o melhor do mundo. Seja insubstituível sendo você mesmo. Ricardo Lucas Figueiredo, Monte Raso, Dodô. 2 de maio de 1974. O artilheiro dos gols bonitos. O cara que provou que tarde é só uma palavra.